Hoje eu vou conversar com a tia Miyamashita. Desperdícios. Você sabe o que é isso? Tia? Olá! Bem-vinda! Gratidão por essa recepção maravilhosa, com trilha sonora e tudo. E o meu lequinho japonês. Tudo bem? Tudo A sua... ótimo. Você tá me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo. Tá. Eu vou abaixar a musiquinha aqui só pra gente poder te ouvir melhor. Ai, que E coisa boa, porque eu só então... entrava com a música, né? Eu só entro com a É... música. Inesquecíveis as suas entradas triunfais nos eventos que eu organizava no Brasil. Você Olha. não está ao vivo? Você está sem câmera? Por quê? Você não tá me enxergando? Não, eu estou vendo uma imagem só fixa. Você E não eu está se tô me, mexendo. e eu estou me enxergando aqui normalmente. Será É que? mesmo? É. Bom, Mas eu tô me enxergando normalmente aqui. E as pessoas, se a gente perguntar para as pessoas, elas estão me enxergando, não devem estar enxergando também, né? Que é a sua deixa. imagem que comanda. Então, eu estou me mexendo, a sua imagem está parada. Agora fica rodando Como se como se estivesse tivesse. carregando. Isso, exatamente. É. Jamie Você tá quer, congelada. quer tentar desligar e eu ligo de novo? Eu chamo de novo você? Isso, vai fazendo a introdução aí que eu vou fazer de novo a história. Tá bom, peraí. Fica aí que eu vou chamar de novo a Tieme. Vocês não vão embora. Já volta, um minutinho só. Vamos ver se melhora assim para ela se mexer, não é? Se fosse para falar do lado, a gente mandava uma foto. Ah, é a sua conexão mesmo, Tieme, que eu acho que está com algum problema. Ah, que pena. Vamos ter que rodar só com a minha voz. Vocês vão ter que imaginar o resto. Então, olha, e mexer com a imaginação é bom, não é? Ah, sim, esse é o grande poder, né? É poder criar um. Você sabe que as geishas, elas vestem muita roupa, cobre até o pé, e, Sim, e, o, e o sexy é só mostrar o pedacinho da nuca. Por quê? Porque o resto o homem vai imaginar, né? com certeza. Que legal. Tieme, me conta um pouquinho. Você é uma sobrevivente de um terremoto. Aquele que aconteceu em Kobe em 95. Você estava realmente em Kobe, não é isso? Tava em Kobe, tinha 23 anos, nunca tinha passado por uma experiência como aquela, Hum. e aquilo foi o que mudou a minha vida. Aquela situação extrema que foi que eu entendi o que era mottainai, que Uhum. era o conceito, essa palavra que a gente pensa que significa desperdício em japonês, na verdade ela tem um significado mais profundo, né? Uhum. Mottai significa digno, digno, de dignidade, e nai é não. Então, Uhum. na verdade, quando um japonês diz desperdício, ou diz mottainai, para uma pessoa que está desperdiçando alguma coisa, água, luz, é, energia, como diz, o tempo, vários recursos, na verdade, não é uma expressão sobre que desperdício, é uma expressão. Você não está sendo digno deste recurso que você tem agora. Então, esse significado é muito mais profundo do que simplesmente falar desperdício, né? Claro. Olha, a gente começou tão zen com a nossa música linda, com o meu leque Leque. japonês, só que aí travou a sua imagem e eu até perdi o rebolado, porque eu costumo tocar um sino para abrir a jornada de conversas aqui na conversadoria. Então, eu vou pedir novamente desculpas para você e eu vou tocar o sino para que isso fique ainda mais especial, tá bom? Ai, que lindo! Adorei, adorei. Então, Tiami, você entrou já na conversa do Motainai, mas eu gostava que nós começássemos lá no começo da sua vida. Você queria ser professora. Sim, queria ser professora, porque
A primeira vez que eu fui para a escola e eu vi a figura daquela professora, aquilo me encantou muito. Era uma outra referência de mulher que eu não tinha. E a minha professora, ela tinha cabelos curtos. Eu nunca tinha visto uma mulher usando cabelos curtos. Ela usava calça jeans. Também nunca tinha visto uma mulher usando calça jeans na vida. E ela dirigia, ela tinha um carro. Então, eram referências do feminino que eu não tinha na minha casa. E aquilo para mim foi fantástico. E ela era o quê? Ela era uma professora. Eu falei, uau, eu também quero ser uma professora. Muito bom. Isso mudou ao longo da vida ou você manteve esse desejo? Quando chegou na adolescência, eu falei para minha mãe que eu queria ser professora. Minha mãe falou que não era uma boa profissão. Ela falou que aqui no Brasil não ia valer muito a pena. E me desestimulou no sentido de ela esperava algo maior. Eu pensei que você ia querer ser uma engenheira, uma médica, uma dentista, mas professora, enfim. E aí aquele sonho meu, foi indo para um outro lugar. Aí depois eu fiz comunicação social, porque tinha um vislumbre do publicitário, aquela coisa com 15 anos a gente começa a sonhar, né? E aí eu fui para publicidade. Mas a minha vocação sempre foi educação. Então, na verdade, fazer comunicação social me trouxe mais ferramentas, me ampliou mais a visão. Porque hoje eu entendo que educação, basicamente, é comunicação. Então, os melhores educadores são as pessoas que melhor dominam as ferramentas de comunicação. E a vocação para a educação eu já tinha. Aí, quando eu estudei comunicação, eu aprimorei mais isso que eu tinha. E depois eu voltei para a educação, né, como palestrante, como consultora. No fundo, a gente faz o quê? Educação, compartilha, né? Então tem esse caminho. Por isso que vocação é uma coisa que, por mais que você tente fugir dela, você acaba voltando para ela. Claro. E você, em relação a voltar, você também voltou ao país dos seus ancestrais, não é? Você é a terceira geração de japoneses aqui no Brasil. Mas Sim. você achou que a sua história estava no Japão. Eu achei porque quando a gente é de uma família humilde, simples. Só que a televisão falava que eu era pobre. Eu era uma família... Porque a televisão, eu via assim, o café da manhã da Doriana, da propaganda, o meu café da manhã era diferente. E aí eu falei, gente, eu só tenho um pão com manteiga e a mulher ali na televisão tem um monte de coisa, porque ela é rica e eu sou pobre. E eu fiquei com essa percepção. E quando eu entendi que o Japão era um país do primeiro mundo e rico, e o Brasil era terceiro mundo pobre, que era assim que a gente denominava, aí na minha cabeça de criança ficou muito claro a ideia de que se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser uma pessoa rica. Mas como eu nasci no Brasil, eu era pobre. Por isso, voltar para o Japão era a forma mais rápida de me tornar rica. Sim. E você sentiu isso lá quando esteve? Não. Cheguei lá, tomei umas verdades na cara. Primeira verdade é que eu não era japonesa. Eu pensava que eu era japonesa aqui no Brasil. Todo mundo me chamava de japonesinha. Quando eu cheguei no Japão, eu conheci os japoneses de verdade e eu entendi que eu sou brasileira. Eu sou uma brasileira descendente, mas eu sou brasileira. Como você, como todas as pessoas que estão aqui nos assistindo são brasileiras. Então, eu só entendi que eu sou brasileira lá no Japão. E que aprendizado você tirou daí? Primeiro, identidade. Descobrir a minha identidade, saber que eu sou brasileira. Segundo, aprender como o japonês trabalha lá, porque a questão da produtividade, como ele encara o trabalho, é diferente como o brasileiro encara. E terceiro, foi o Motainai, que foi o grande aprendizado que muda completamente a minha vida. E eu queria falar uma coisa importante agora, que ele conversa com o momento que nós estamos vivendo do Covid. Com certeza. Naquele momento do terremoto, eu me dei conta do que era Motainai e que eu estava desperdiçando a minha vida e escolhi, a partir daquele momento, ser digna da minha vida. Por isso eu volto para o Brasil. Vou ser digna da minha vida a partir de agora. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. Então, quando aconteceu aquilo, eu tomei eu tive essa consciência e tomei a decisão de aquele conhecimento eu ia praticar na minha vida dali para frente para ser digna.
daquele conhecimento, daquele momento, e de sobreviver àquilo, a minha vida se transforma. Eu acho que esse momento do Covid-19 também, a gente está, nesse isolamento, a gente está tomando várias tomadas de consciência. Alguns, né? Alguns, porque tem gente que só está achando que é não trabalhar, né? O trabalho mais intenso eu acho que é pessoal, é interno mesmo das Isso, é pessoas. interno. Mas quando tem essa tomada, é isso que a gente descobre agora nesse momento, que só dá para conhecer no momento extremo, como eu tive conhecimento ali no terremoto, que era um momento extremo, em que a morte bate muito pertinho de você. Só que esse conhecimento, se eu esquecesse ele, ali foi um susto, passou, e eu voltasse à minha vida normal, não teria sido nada relevante. Mas, a partir do momento que eu peguei aquele conhecimento e falei, não vai ser em vão isso aqui, eu não vou passar por isso aqui em vão. E aí trago para a vida e começo a praticar, e os meus últimos 23 anos têm sido praticando isso, aí sim que a gente vê o valor de um momento crítico na nossa vida, que a gente aprende alguma coisa e realmente pratica aquilo. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo também é um momento muito próximo àquele da minha descoberta com o Motainai, né? Quando você faz esse trabalho nas empresas, de aplicação do conceito e tudo, que dificuldades você acha que as empresas e as pessoas têm em relação ao conceito do Motainai? Eu acho que tem uma dificuldade, às vezes, da alta direção compreender que ele é mais que um treinamento. Ele é uma nova visão de mundo. E ele precisa ser compartilhada por todos, e não só por um pequeno grupo. Ele precisa ser espalhado por todos e praticado por todos, senão ele não vai funcionar. Agora, o conceito em si ele é muito simples, tanto que as pessoas gostam e elas multiplicam isso nas suas casas. Eles voltam no dia seguinte falando, eu contei para minha esposa, contei para os meus filhos. Isso eu não mando eles fazer, isso é natural. Você passou também por este processo e você fica encantada com a história e você vai recontando essa história e multiplicando isso para as pessoas no seu entorno, né? Então essa é a grande magia do Motainai, né? Ele é simples, ele encanta e as pessoas naturalmente querem multiplicar eles. Agora, dentro de uma empresa, todas as pessoas precisam estar mobilizadas, não só um pequeno grupo, porque senão essa é a dificuldade de implantar um programa como esse. Claro. Tieme, como que você digitalizou o seu conceito de palestrante nesse momento em que as palestras e os eventos corporativos encerraram? Primeiro eu tive que fazer uma pergunta. O que eu faço é evento? Porque eu fazia só evento, eu fazia só palestra e workshop presencial. É isso que eu faço? E aí eu fui entender que não, eu não faço evento. Evento é a forma com que eu entrego o meu conteúdo, que eu entregava o meu conteúdo, né? Então aí a partir desta pergunta então o que eu entrego? Eu entrego uma sensibilização sobre o Motainai. E eu posso fazer isso digitalmente? Eu comecei a me questionar. Na verdade, há uns últimos 4 anos eu já vinha trabalhando. Eu já tenho um canal no YouTube, então eu já estava fazendo vídeos. Eu já tenho o meu curso online. E eu também investi nos últimos 2 anos numa paixão minha, Rose, podcast. Descobri os podcasts. Eu comecei a criar podcast e aí eu juntei 2 coisas que eu amo, que é storytelling, que eu sou uma contadora de histórias, né? Com o podcast. Então aí eu criei o Motainai. E esse Motainai, com a produção, o projeto de 2 anos atrás está no Spotify. Se alguém procurar Motainai, vai encontrar uma geisha e tal. E vai ter ali a apresentação da minha história. E depois tem mais 8 episódios em que eu apresento o Motainai de uma forma lúdica, através de histórias. E para quem já está com aquela pontinha de curiosidade, quando ele escuta esse podcast, ele vê o poder que é nessa ferramenta. E agora, as lives com o isolamento, eu estou fazendo as lives diariamente. Legal. Conta um pouquinho do Profissões do Futuro. Então, aí eu sou coordenadora de um projeto social de formação de jovens para o Motainai, né? Isso eu já vinha há algum tempo. Então, os jovens precisavam conhecer isso. E aí eu entrei nessa de preparar os jovens já para o mundo do trabalho a partir desse olhar de não desperdiçar nenhum recurso.
Quando veio o isolamento, não podia mais ter aula presencial. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu pensei, plataforma, a gente está falando de jovens em vulnerabilidade social, que muitas vezes têm dificuldade de ter um computador ou de entrar em plataformas e tal. Agora, as redes sociais, eles têm acesso, eles conseguem mexer bem nas redes sociais. Então, a ideia foi, vamos produzir uma websérie em que eu apresento profissões de futuro, que são profissionais que se reinventaram e que já têm este olhar para o coletivo, para a sustentabilidade, para as emoções, para o protagonismo. Então, eu comecei a apresentar isso para os jovens, porque não adianta preparar eles para o mercado de trabalho que não vai mais existir, né? Porque o mercado de trabalho está se desconstruindo. Então, como eu posso preparar este jovem? Então, esta websérie surgiu com essa demanda, com este propósito, e acontece de segunda a sexta, às 2 da tarde, e é um sucesso, né? Eu estou aí já na edição 27. Que legal. Bom, o conceito do Mottainai não é só um desperdício de produtos, né, ou de recursos. Uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar lá atrás, antes de fazer os eventos do Mais Fórum, era como a gente desperdiça talento, energia, disposição, coisas imateriais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. São os recursos intangíveis. E é um dos pontos altos, quando eu falo de Mottainai, é justamente isso. As pessoas falam, entendi, tudo que é tangível eu estou desperdiçando. Então, tudo que elas enxergam. Eu falei, agora que você entendeu o Mottainai, você enxerga o desperdício. Eu não estou preocupada com isso. A minha maior preocupação são os recursos intangíveis. São os recursos invisíveis que você está desperdiçando. E aí eu falo justamente disso. Sua experiência, seu talento, sua história. E aí as pessoas falam, mas eu nem tenho. Eu falei, então, se você nem reconhece que você tem, você já está desperdiçando. Então, o primeiro passo é listar todos os recursos intangíveis que eu tenho. E eu acho que neste momento é muito importante, porque quando as pessoas falam, eu estou sem dinheiro, ou estou sem trabalho, eu estou sem perspectiva, você lista tudo que você não tem. Eu falei, tudo bem. Agora eu quero que você liste todos os recursos intangíveis que você tem e que você não está usando, que você está desperdiçando. É a partir deste lugar, do recurso intangível, é que a gente começa a desenhar novas possibilidades e eliminar desperdício, né? Claro. Que começou também com a sua pergunta em relação à quarentena. O que você oferece, não é? Na verdade, o que eu ofereço para o mundo. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas eu vou ter que fechar minha firma, e o que vai ser de mim e tal. Quando a gente faz essa pergunta, mas, na verdade, o que você oferece para o mundo? Você necessariamente precisava estar trabalhando naquela firma, ou ter aquela firma para entregar isso para o mundo? E aí, a gente começa a ver que não. Por exemplo, eu tinha o sonho de ter um programa de TV ou de ter um programa de entrevista, sabe? Porque eu queria apresentar o Mottainai a partir de exemplos reais e não ficar só no conceito, como eu venho trabalhando nos últimos 10 anos. E eu lutei muito para conseguir. Fui em produtora, levei o projeto para vários lugares, só que nenhum dele decolou. Tudo bem, eu estava ali. Quando eu tinha o dinheirinho, eu produzia algumas webséries. Tudo bem, porque isso estava dentro de mim já. Aí, com a questão do isolamento, aí eu pensei, Tieme, pera lá, você já tem uma ferramenta que é o Instagram. Já tem as plataformas, né? E não custa nada. Você já tem as pessoas que você quer entrevistar, que você quer apresentar. Você está esperando o que para fazer? Ou seja, os recursos, eles já existiam, só que eu ainda tinha aquela crença que não, que ia só por produtor. E aí depois eu vi que, na verdade, eu já poderia fazer sem dinheiro. E aí o que eu fiz? Comecei a fazer. Mas fiz deste lugar, mas com data marcada, horário, com propósito, com objetivo. E aí a coisa flui. Entendi. Bom, assim, eu acho que também a gente tem os recursos todos tecnológicos, mas precisa de um clique, né? Precisa de um propósito mesmo para fazer as coisas. Eu demorei, eu estou já há 60 dias na quarentena,
aqui em Portugal e só caiu a minha ficha de usar a plataforma para fazer as lives com pessoas interessantes há 2 semanas. Mas foi um chamado afetivo, sabe? Porque eu fiquei assistindo as coisas, e eu falava, mas as pessoas não estão falando das pessoas e da importância de tocar nesse ponto de se melhorar, de mudar o mundo, de falar sobre coisas boas. Já tem críticos demais no mundo, a gente precisa ser generoso. E eu achei que poderia ser um caminho fazer essas lives, essa conversadoria aí de 21 minutos. Mas Porque é difícil. Então, é fazer a primeira, mas eu estou pensando na sua generosidade, sabe? Porque muitas pessoas te admiram, gostam de você, te respeitam, e em um momento como esse, ai, que saudade da Rosa, eu queria saber como ela tá, eu queria conversar com ela. E você não só chama para conversar com você, como você ainda traz uma pessoa interessante para conversar junto. Isso é de uma generosidade, né? De uma calenda, e tá ali à disposição, você não tá cobrando, olha, você não veio na minha reunião. Não, você disponibiliza e depois isso fica gravado. Eu acho que é uma generosidade e as pessoas vão se conectando, porque muitas vezes eu canso de ficar vendo gente que eu não conheço, gente que diz que é especialista, mas que eu não conheço. Eu quero conversar com gente que eu conheço, como eu conheço você, como eu conheço os meus entrevistados, pessoas que têm sentido para mim, né? Não, e mesmo assim, uma das coisas que eu comecei a pensar antes da conversadoria era trazer até presidentes de empresas, CEOs, diretores importantes, pessoas muito renomadas, mas para mostrar as pessoas que elas são, que medos que elas têm, o que elas fazem domingo de manhã, ou do que elas têm vontade, sabe? Uma coisa mais pessoal, porque a gente fica sempre vendo um personagem corporativo e eu acho que essa quarentena nos mostrou que tudo são as pessoas. E o poder da interação. Não sei se você sabe, porque uma pessoa fala assim, eu não tenho jeito para fazer vídeo pela internet, eu tenho dificuldade de me digitalizar. E aí quando eu falo assim, vamos fazer uma live, porque vai ser um começo, e a pessoa descobre que através da live, com a interação, ela se solta e a gente vai conseguindo puxar informações e segredos, como eu falo, escondidos, e fica uma coisa gostosa, assim, de se fazer, de se ouvir. E o mais importante é que é autêntico. Então, quem está do outro lado consegue perceber isso. E aí, coração toca com coração, né? A comunicação, ela é muito disso, né? Das pessoas se identificarem. E um bom papo permite isso. Com certeza. Conversadoria é o nome desse negócio. É maravilhoso e precisa continuar, não é só nessa fase, né? Eu, pelo menos, já estou com o projeto de continuar, não ficar Sem só com dúvida. isso, porque é uma coisa que me alimenta. Para a gente que é de comunicação e de educação, quando você fala, não vou mais poder ter uma sala de aula, não. Mas eu vou poder continuar fazendo as lives, então isso vai nos alimentando. E aí a gente vai alimentando as outras pessoas também com esse conteúdo. Exatamente. Não, a minha disposição também é essa, de continuar sempre terças e quintas, meio-dia, aí no Brasil, 4 horas da tarde aqui em Portugal. E eu vou começar a trazer também pessoas aqui de Portugal, porque eu acho que tem um conteúdo rico aqui que o Brasil precisa conhecer. Né? Então, se eu tenho uma audiência no Brasil que ainda me acompanha e confia, eu vou trazer também esse conteúdo daqui para mostrar para o Brasil. Ai, que bom! Eu quero! Faça isso! Farei. Faça isso! Edsiene, antes da gente terminar, me conta um pouquinho só sobre o Cabeças Voadoras. Você tem 1 minuto. Cabeças Voadoras é um encontro que eu faço uma vez por mês, sempre com um tema diferente, e deste mês vai ser no dia 26. Eu vou contar como eu me digitalizei. E aí eu vou compartilhar isso com as pessoas que estão interessadas e estão vivendo esse momento também, de um lugar não de especialista, de um lugar de leigo, sabe? Eu fui lá, meti as caras, aprendi assim, eu acho que é mais confortável do que o lugar já de, olha, eu sou especialista, vou ensinar. Não, a gente vai compartilhar experiências deste lugar de se digitalizar, porque não tem mais volta.
Nós Claro. somos muito mais e podemos muito mais nos digitalizando. Então, esse vai ser o evento no dia 26 do 5, Cabeças Voadoras. Muito bom. Vou tocar o sino dos 21 minutos, terminamos a nossa viagem. Agradeço demais, Tieme, a sua atenção, disposição de conversar com a gente, falar um pouquinho do Motainai, da necessidade da gente evitar desperdícios de vida. Eu que agradeço, minha primeira live em Portugal. Olha que chique, eu tô feliz. A todos que assistiram, muito obrigado, um abraço, um beijo. Na quinta-feira temos live meio-dia, 4 horas aqui em Portugal, com o Fábio Rodrigues falando para não empreender.